Meus irmãos, nós vamos falar sobre uma entidade demoníaca que Jesus cita, que é Mamon. E o que fala de Mamon na Bíblia? Fala muito. Se você for procurar de Mamon nas Escrituras, você não vai encontrar muita coisa para a gente falar. Então eu orei a Deus e falei, Senhor, eu coloquei o título da mensagem, Mamon, e agora estou perdido diante de Ti. E aí o Espírito Santo diz, calma, rapaz. Fala sobre os efeitos de Mamon. Quando Mamon entra na vida de uma pessoa, o que ele faz? Como é que eu posso detectar que Mamon está agindo na minha vida? E o que ele rouba de mim? O que ele tira de mim? O que eu perco quando Mamon entra? Quando Mamon entra, meus irmãos, automaticamente Jesus sai. Está escrito assim, nem um servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, não tem jeito. Se Mamon entrar, eu saio. Eu estou fora. Se você deixar Mamon entrar, Jesus se retira. Meus irmãos, só isso já é o suficiente para a gente odiar Mamon. E ainda Jesus fala sobre o desprezo. E foi o que me chamou a atenção nesse texto. Ou há de amar um e odiar o outro, isso é fácil de entender. Mas ou há de se chegar a um e desprezar o outro. E eu vou mostrar para você alguns homens na Bíblia que desprezaram ao Senhor nosso Deus e que desprezaram ao Senhor Jesus Cristo por amarem a Mamon, as riquezas, o sistema, o status e o poder, mais do que a Deus. Marca de quem serve a Mamon, desprezo, desprezar, desrespeitar, desconsiderar, depreciar, humilhar. É uma marca de quem serve a Mamon, nós vamos ver essa marca na vida desses homens que serviram a Mamon. O servo de Mamon despreza a graça. Isso está em 2 Reis, meus irmãos, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5 é o contexto de Eliseu, que é o profeta de Deus. E Eliseu está lá, quietinho, mas tem Naamã, que é um homem leproso, que precisa de cura. E ele tem uma serva, essa serva é uma escrava, que é de Israel. Essa menina fala que existe um profeta de Deus em Israel, um homem de Deus, que pode trazer cura para Naamã. Então, essa menina traz uma esperança para o coração de Naamã sobre a graça de Deus. E Naamã era um homem acostumado a resolver as suas pendências, seus problemas, pagando. Naamã resolve tudo pagando. Naamã é um general muito bem sucedido e muito rico. Com ele a coisa se resolve na base da troca. Todos os deuses que Naamã servia, era assim o paradigma. Eu te dou alguma coisa e você me dá alguma coisa em troca. Quanto custa? Quanto é? Veja o texto. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Aqui o texto já está falando de que Naamã já foi curado pelo profeta Eliseu. Ele já foi curado. E tem mais, quando ele foi lá, Eliseu nem olhou, não o recebeu, não o viu e nem viu o que ele trouxe. Interessante que Eliseu não conversa com Naamã antes de Naamã obedecer às suas ordens. Ele só conversa com Naamã depois que Naamã obedeceu à direção de Deus. Interessante observar isso. Muito interessante. E Naamã ficou muito chateado, porque ele esperava, na cabeça dele, o profeta ia sair, ele diz isso no texto, na cabeça dele o profeta ia sair, ia fazer um movimento sobre a lepra, invocar o nome de Deus, e aí apareceu, estourar uns foguetes, apareceu uns negócios assim, bem legal, e ele, ia ser curado. E aí ele chega lá, não tem show, não tem nada, e Naamã, e Eliseu diz assim, manda o Geazi, diz assim, vai tomar banho lá no Jordão, mergulha lá 7 vezes. Ele ficou doido da vida. Eliseu não conversou com ele.
Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E instou para com ele o que aceitasse, mas ele recusou. O profeta não aceitou 1 centavo de Naamã por ter curado a lepra de Naamã. Por quê, meus irmãos? Porque Deus está passando uma mensagem para Naamã que com ele não é um Deus de troca. Deus não está à venda. Deus não vende bênção. Deus disse: de graça recebestes, de graça dai. Deus, ele dá. Ele estava ensinando a Naamã a sua graça. E Naamã estava impactado com a graça de Deus. Até que Geazi, olha o que Naamã faz. Então Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber alguma coisa. O que o Geazi está fazendo? Geazi está devolvendo a Naamã o seu paradigma do seu relacionamento com os deuses estrangeiros, deuses com D minúsculo, dizendo assim: olha, na verdade, a gente aceita alguma coisinha. A gente não é de aceitar nada, mas se você quiser dar uma ofertinha, a gente aceita. O que esse Geazi está fazendo? Ele está desprezando a graça de Deus e roubando da vida de Naamã o maior milagre, que não foi a cura da lepra, mas entender que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que não cobra para abençoar os seus e todo aquele que invoca o seu nome. Uma pessoa que serve a Mamon, ela rouba a graça. Meus irmãos, nós estamos cheios de profissionais da fé que roubam a graça. E que nunca sejamos nós ladrões da graça de Deus. Em nome de Jesus. Que nunca sejamos nós. Que sejamos nós como Eliseu. Que possamos ser o homem que o outro vê que Deus existe, que Deus é bom e que Deus não tem preço. E aí, então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Diz: teu servo não foi a nenhuma outra parte. Ele tinha ido, meus irmãos, atrás do Naamã e ainda fez os servos de Naamã carregarem algumas coisas que ele não conseguiu trazer tudo que ele pediu sozinho. Ele pediu uma ajuda ainda. Mas ele disse assim para Eliseu: teu servo foi a lugar nenhum. Além de roubar a graça de Deus, e Geazi ainda é mentiroso. Ele está mentindo. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Era ocasião, Geazi. Era ocasião. É certo isso que você fez? E agora você ainda mente? Porque você quer se dar bem? Porque você está só pensando em você, no que você pode lucrar e como é que você pode se dar bem? Você roubou a graça da vida de Naamã e agora você ainda me desaponta, você ainda mente para mim. Um homem que está sob domínio de Mamon tem esses tipos de sintomas na sua vida. Mas não só isso. Um homem que está sujeito a Mamon despreza a unção. O amor a Mamon levou a unção de Eliseu, que era para ser de Geazi para a sepultura. Meus irmãos, não existe nada mais caro do que a unção. Por quê, meus irmãos? A unção não pode ser comprada. A unção não pode ser comprada. A unção é conquistada mediante obediência, humildade, submissão e amor. Não se compra unção. Teve um homem no Novo Testamento, um mago, alguém que quis comprar a unção de Pedro, de Paulo, e aquele cara se deu muito mal.
Quase que ele levou ali uma maldição do apóstolo, mas não levou por pouco. Não se compra unção. Unção não está à venda. Ele desprezou a unção. Veja só. Sucedendo que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: peça o que queres que eu te faça, antes que esteja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja unção, uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Elias pediu para Eliseu? Unção dobrada. Isso tem preço? Não tem. Porque a unção, meus irmãos, o que é a unção? A unção é a porção do Espírito Santo. Você, hoje, é uma pessoa ungida e selada por Deus. Você tem a unção do Espírito Santo. Essa unção é capaz de quebrar o jugo do diabo. Isso não tem dinheiro que pague. Essa unção é capaz de curar enfermos. Que dinheiro compra isso? Essa unção é capaz de realizar os impossíveis segundo a vontade de Deus. Que dinheiro pode pagar uma coisa dessas? Essa unção pode dar vista ao cego, audição ao surdo, voz ao mudo. Essa unção pode ressuscitar mortos. Essa unção não tem preço, a unção que está sobre a sua vida. Ela não é para ser negociada, ela não é para ser desprezada. Essa unção é para ser desejada a todo custo nas nossas vidas. Davi diz assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu espírito. Não retire, Senhor, a unção que o Senhor colocou sobre a minha vida. Não tire. Tire tudo, mas não tire isso. Isso disse Davi. A unção não tem preço. Mas o Geazi não fez como ensinou Eliseu. Eliseu pediu para Elias, que foi o seu mentor, o seu discipulador, o seu pastor: ora por mim, para que eu tenha a porção dobrada do teu espírito. Mas Geazi o desonrou e não recebeu a unção. Mas a Bíblia diz assim: e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Meus irmãos, a unção que estava para Eliseu, a unção de Elias estava para Eliseu, e a unção de Eliseu estava para Geazi. Com quem a unção ficou? Com Eliseu. Para onde foi a unção de Geazi? Para a sepultura. Porque ele não foi digno da unção de Eliseu. Deus derramou uma unção sobre você. A unção do Espírito Santo. Não despreze essa unção. Você é um homem e você é uma mulher de Deus. E você é ungido e selado pelo Espírito Santo. Há uma unção sobre a sua vida. Não a despreze. Não trate isso com desprezo. Você é cheio do poder de Deus. Você é boca de Deus. Você é instrumento do Altíssimo. E Ele pode realizar sinais e maravilhas por meio de você. Pessoas podem ressuscitar se você orar. Enfermos podem ser curados. Casamentos podem ser refeitos. Vícios podem ser quebrados. Demônios podem ser expulsos. E nem consegue olhar nos seus olhos. Porque a unção de Deus, ela está sobre sua vida. Geazi perdeu. Olha o que Mamon fez. Olha o que o amor, o dinheiro, as riquezas fez com esse homem. Ele perdeu o que não tem preço. A unção de Elias. Quantos milagres Elias realizou? 13. A unção de Eliseu. Quantos milagres Eliseu realizou? O dobro. O que Eliseu tinha pedido? Unção dobrada. Recebeu? Recebeu, fez o dobro de milagres. A unção de Eliseu. E a unção de Geazi. Era para quantos milagres, meus irmãos? 52 milagres. Porque ele podia dizer: Eliseu, me dá uma unção dobrada do teu espírito. E se ele tivesse servido a ele, como deveria ter feito, era um homem que perdeu de realizar 52 milagres. Tremendos. Ele não fez. Ele perdeu. Deus nos livre, meus irmãos, de perdermos de ser o canal da vida de Cristo e um instrumento de Deus em realizar milagres. Deus nos livre disso. Queremos que Deus faça tudo o que Ele quiser fazer com as nossas vidas, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. O servo de Mamon
trouxe maldição para a sua própria família. Ele ainda conseguiu fazer isso, Geazi. Veja o texto. E chegando ele, a certa altura, tomou em suas mãos e depositou o que ele pegou de Naamã. Onde que ele levou? Para onde ele levou? Ele levou para casa. Ele levou para casa. Meus irmãos, nós vamos entender em outro texto que é muito padrão esse comportamento de roubar e levar para casa na vida desses homens dominados por Mamon. Vamos ver isso também na vida de Acã. E chegando ele, a certa altura, tomou das suas mãos e depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. E ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: de onde vem, Geazi? Teu servo não foi a nenhuma outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião de receber a prata para tomar roupas, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu Geazi diante de Eliseu, branco como a neve. Meus irmãos, ao invés de ele receber a unção dobrada de Eliseu, ele recebeu lepra. Porque é o presente que Mamon dá àqueles que o servem. Mamon é um demônio. Dele nunca virá qualquer coisa que preste. Dele vem morte, destruição, enfermidade, perdas de todos os tipos. Ele te dá alguma coisinha agora, para te ver sofrer o resto da sua vida, e se puder matar, matará toda a sua descendência. É uma entidade muito sutil, mas está muito presente. Veja Acã. Acã despreza aquilo que é sagrado. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Está falando da conquista de Jericó. E tudo o que houver nela é anátema, é maldito, não é para pegar, não é para tocar. Deus está falando, não mexe com isso. É para destruir. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Vai fazer maldito o arraial, se alguém pegar. Porém, toda a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Meus irmãos, Deus deu uma ordem. O ouro e a prata é de quem? É para Ele, é para o tesouro dele. Não é para pegar. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, que é de Deus, e a cunha de ouro, que é de Deus, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, Mamon. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Para onde ele levou? Para casa. E aí toda a sua família vai morrer. Ele, toda a sua descendência e todos os seus bens. Esse homem perde tudo. Meus irmãos, aquilo que é de Deus, não toque. Quando Deus nos pede dízimos e ofertas, é dele. É para ele. É para o tesouro dele. É para a glória dele. Não toque. É consagrado ao Senhor. Um homem dominado por Mamon despreza o que é consagrado ao Senhor e toma parte daquilo que não é dele. Isso traz maldição sobre sua vida. E isso tem no Antigo e isso tem no Novo Testamento. Ananias e Safira morreram. Deus mostrou que não estava brincando quando estava falando dessas coisas. Então, um servo de Mamon despreza até aquilo que é consagrado ao Senhor. E um servo de Mamon despreza o seu líder, o pai da casa, o pastor, o líder espiritual. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Como que era o Senhor com Josué? O Senhor com Josué, o Senhor diz: olha, não temas, Josué, não tenha medo, eu sou contigo. Assim como eu sou com Moisés, eu vou ser contigo. Josué, fica tranquilo, eu estou junto com você. E a fama de Josué era grande. Mas uma pessoa que é dominada por Mamon destrói o nome da família, destrói a família e destrói os líderes. Veja só. E os homens de Ai feriram os 36 e os perseguiram desde a porta e foi. Quantos homens morreram? 36. Por que esses 36 homens morreram? Porque Acã
Ele roubou, ele pegou o que não era para pegar. E Deus falou, se pegar, todo o arraial vai ser amaldiçoado. Existem coisas, meus irmãos, que Mamon faz, que um membro da família faz, e toda a família paga o preço. Existem algumas seduções de Mamon, que um membro da família toma atitude, mas toda a família paga junto. Você já viu isso? Uma pessoa entra numa dívida muito grande, e você já viu que já envolveu o nome da mulher e dos filhos, e está todo mundo seprocado, todo mundo no Serasa, todo mundo no cartório? E todo mundo entra junto. O que esses 36 homens que morreram tinham a ver com Acã? Não tinham nada a ver, mas tinham tudo a ver, porque eram da mesma família. Israel é uma família. Cuidado com as atitudes que você toma em relação a Mamon, pensando que isso é só com você. Na verdade, não. Atingirá a sua família e a sua descendência. Creia nisso. Josué dá fama para a lama, mas Deus cuida da reputação dos seus filhos. Deus cuida de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Deus, olha aqui aquele clamor que erguemos. Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar esse povo o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós estivéssemos contendendo em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, ou seja, Senhor, nós estamos sofrendo uma derrota terrível. Josué não tinha nada a ver com isso, ele estava indignado com isso, mas aquela pessoa sabia que era errado, fez, e Josué está pagando o preço junto. E Josué ora, jejua, chora, até que chega uma hora ali para frente, que Deus vai dizer assim, Josué, se levante, porque você está prostrado. Eu vou te mostrar onde está o problema, e você vai resolver. E assim também na nossa vida. Quando nos prostramos, Deus mostra onde é que está o problema, e nós resolvemos. Servo de Mamon despreza a sua própria vida e linhagem. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mamon cobra muito caro pelos seus presentes. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, ali mostra o que ele pegou. Meus irmãos, o que aconteceu com Acã e a sua família? Eles foram apedrejados e depois foram queimados com todos os seus bens. Por que isso, pastor? Porque Deus estava exterminando o mal do meio do povo. E ele falou que ia fazer. E Acã sabia que seria assim. E assim foi. Para nós isso é simbólico. Ninguém vai apedrejar e queimar ninguém. Mas nós devemos fazer isso com a prática e com o pecado. Apedrejá-lo e queimá-lo, extirpá-lo da nossa vida, tirá-lo da nossa vida. Mamon não pode ter 1 centímetro na nossa vida, meus irmãos. O dinheiro não pode dizer o que nós vamos ou não fazer. O dinheiro não pode dizer até onde nós vamos. O dinheiro não pode dizer se nós vamos abençoar ou não e até onde vamos. Quem diz isso é Deus. O dinheiro só diz, sim, Senhor. O dinheiro é servo, Deus é Senhor. Não deixe que Mamon tenha espaço na sua vida. Veja ainda na vida de Balaão, ele despreza a honra. É um homem também que foi conquistado por Mamon. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Olha o que esse maldito Balaque está dizendo. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, que deveria ter dito desde o início, não vou, não vou e não vou, porque não cabe maldição contra os filhos de Deus. Balaão começou a pensar no prêmio que Balaque poderia oferecer. Está escrito ali em 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, e também diz em Judas 1,11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. E Apocalipse 2,14, mas algumas
poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Por quê, meus irmãos? Porque Balaão queria o dinheiro, e aí ele ensinou como é que Balaque tinha que fazer. Não dá para amaldiçoar o povo de Deus. Primeira coisa aqui, não dá para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão tentou, do capítulo 22 até o capítulo 24. E em vez de sair maldição da boca dele, só saía bênção, na marra. Porque Deus não deixa. Então, um parênteses. Se um feiticeiro, um bruxo, um satanista, um enviado do inferno, for se levantar contra você para te dizer qualquer coisa, ele vai dizer assim: você é um bendito do Senhor. É isso que ele vai dizer. Sabe por quê? Porque ele não consegue dizer outra coisa. É impossível nos amaldiçoar. Agora, se pecarmos, Deus nos amaldiçoa. Entendem? Balaão, ele queria o prêmio. E Deus o entregou aos desejos do seu coração. Não o matou por misericórdia no caminho quando aquela mula falou com ele. A mula salvou a vida de Balaão. A mula. Todos os servos de Mamon têm um preço. Quer um sintoma na vida de uma pessoa para saber se ela é servo de Mamon? Aumente a proposta. Se ela não ceder, aumente a proposta. Não foi exatamente o que Satanás fez com Jesus em Mateus capítulo 4, quando tentava Jesus Cristo? Ele começou com um pão, transforma a pedra em pão. Jesus falou, não. Aí ele termina assim, todos os reinos te darei, se prostrados me adorar. Jesus falou assim, não, não, não tem espaço para você aqui. Rega as suas coisas e saia. Mas Balaão não. Balaão tinha preço. E aí, o Balaque diz assim, olha que isso é nojento. Números 24:11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. Que o Senhor te privou dessa honra? Meus irmãos, a honra vem de Deus, a honra não vem dos homens. Que história é essa? Eu te honraria grandemente. Meus irmãos, nós devemos nos lixar para a honra dos homens. Ela não vale nada. Ela não vale nada. Existe uma honra que vale, a honra divina. E se você obedecer a Deus, Ele vai te honrar. Mas Ele não vai só te honrar aqui, Ele vai te honrar eternamente. Ele tem um galardão, Ele tem uma recompensa para os seus filhos. Por isso, não se venda, nunca, por valor nenhum, por coisa nenhuma, para ninguém. Não siga o caminho de Balaão. Jesus, o jovem rico, lembram disso? Olha Jesus ensinando, para a gente encerrar. Ele fala, todo mundo conhece essa passagem. O jovem rico chega se justificando, falando, como é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus termina dizendo assim para ele, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que Jesus ofereceu para ele em troca do dinheiro? Jesus disse, quer ser perfeito? Jesus diz, se você fizer, você vai ser perfeito. Segundo, Jesus diz que ele teria um tesouro no céu, ofereceu isso. Depois Jesus ofereceu para ele discipulado. Diz assim, vem e segue-me. Isso quer dizer, se torne meu discípulo. E por último, Deus diz assim, ainda você vai ter a vida eterna. Meus irmãos, Jesus ofereceu ele ser perfeito, um tesouro no céu, um discipulado e a vida eterna. E ouvindo isso, ele foi embora triste, porque possuía muitos bens. Saiu com seus bens, mas perdeu Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus te oferece a mesma coisa hoje. Ele te oferece a vida eterna. Ele te oferece um tesouro no céu. Ele te oferece uma vida perfeita. Ele te oferece um discipulado. Mas é necessário que você despreze aquilo que você tem diante daquilo do que Deus é, da grandeza de Deus. Meus irmãos, se os seus bens te limitarem, te segurarem, já era. Servo de Mamon despreza o próprio Deus. Veja, essa parábola é daquele homem que fica muito rico,
E ficando muito rico, ele diz assim, não tenho mais onde guardar as coisas. Eu vou construir mais celeiro, eu vou fazer mais coisas. E ele diz assim, come, bebe, folga minha alma. Você está bem, você está bem. Ele está confiando no dinheiro, ele está confiando no trabalho, ele está confiando nas posses. Ele esqueceu que o Senhor da vida é Deus. E Deus diz assim, louco, hoje, bem no dia que você ficou rico, eu vou te matar. Ah, pastor, ganhei na loteria. Deus fala assim, vai morrer hoje. Vai ficar para sua sogra. Entendeu? Agoniza aí, meu irmão, agoniza. Entendeu? Então, meus irmãos, tudo isso que eu falei, eu falo pelo seguinte, para a gente entender o seguinte, Mamon existe, é uma entidade e ela vai tentar limitar a sua ação por causa do dinheiro e dos bens. Por favor, não deixe. Não deixe. Jesus disse ainda assim, vendei o que tendes e dai esmolas. Meu irmão, isso é fácil? Se eu dissesse agora, se Jesus aparecesse aqui agora e falasse assim aos irmãos, irmãos, vendam o que vocês têm e deem esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem. Olha só. Tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Meus amados irmãos, que o nosso coração seja sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenhamos muita alegria em dar a Deus o que é de Deus, em ajudar os homens que precisam, porque morreremos, meus irmãos, mas existe um tesouro que nós fazemos no céu, e ele é feito aqui na terra, quando nós servimos ao único Deus verdadeiro e desprezamos Mamon, odiamos Mamon e o deixamos. Amém? Eu quero orar por você e quero orar nesse sentido, que o seu coração seja totalmente do Senhor. Quantas vezes essas coisas já nos limitaram, não é mesmo? E se você quer fazer essa oração, eu quero fazer essa oração junto com você. Eu pedi a Deus, Senhor, não deixe, Senhor, não deixe que o meu coração fique preso ao dinheiro. E também não deixe que eu fique escravo de dívidas, que Mamon me aprisione também desta forma, nem de uma forma, nem da outra. Eu sou escravo de Cristo, eu sou filho de Deus. Amém? Você precisa que Deus te ajude nisso? Se você precisa que Deus te ajude nisso, então vem, vamos orar juntos. É uma área que nós precisamos da graça de Deus. Amém? Então vem, vamos orar. E quando nós estivermos orando, você vai falar para Deus, Senhor, que Mamon não tenha 1 centímetro no meu coração, nem 1 centímetro. E você que está bem, pastor, eu estou muito bem resolvido nessa área. Eu quero que você venha falar com Deus para você poder ajudar a sua família. Às vezes são os filhos e pessoas que precisam de ajuda nessa área. E às vezes Deus pode levantar você. Senhor, como é que eu posso ajudar pessoas que estão presas nessa área? Me dê estratégia, Senhor, me mostre. Porque, meus irmãos, eu tenho acesso a vocês, mas você tem acesso aos outros que a gente não tem. E Deus pode te usar. Deus pode usar os seus lábios e a sua vida para ajudar pessoas que estão presas nessa área. Há tanta gente machucada nessa área. Deus pode te usar. Amém? Vamos orar? Eu quero que você faça a sua oração e que você fale com Deus, Senhor, eu não quero, Senhor, ser como Geazi. Eu não quero ser um ladrão da graça. Senhor, eu jamais vou vender a minha unção, jamais vou negociar isso. Fala para Deus, Senhor, eu nunca vou levar coisa que não é minha para casa, nenhum negócio ilícito, nenhum negócio que não glorifique o Teu nome. Senhor, me ajude a cumprir a lei dos homens e a lei de Deus. Fale para Deus, Senhor, desprende o meu coração do dinheiro e das riquezas e dos bens.
Eu não quero confiar nisso, Senhor, eu não quero confiar nisso. Eu não quero olhar para uma conta cheia de dinheiro e aí ter paz porque tenho dinheiro na conta. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Ore a Deus e destrone qualquer possibilidade de Mamon estar agindo na sua vida, em qualquer área do seu coração. Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pai amado, que nós sejamos pessoas generosas no Teu reino. Senhor, que haja liberalidade no nosso coração e que seja verdade na nossa vida que é mais digno dar do que receber. Senhor, que sejamos sempre, sempre, sempre canais da Tua graça, em nome de Jesus. Canais da Tua graça na igreja, canais da Tua graça com a nossa família, canais da Tua graça com os nossos filhos, canais da Tua graça com os nossos inimigos, canais da Tua graça com qualquer pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ser canais da Tua graça. Pai querido, nós clamamos para que a unção do Teu Espírito Santo jamais saia da nossa vida, se retire de nós. Senhor, nós não negociamos isso. Senhor, nós preferimos abrir mão de tudo que temos, mas jamais abriremos mão do Teu Espírito Santo. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Jesus, que todos nós que estamos aqui possamos fazer a oração do apóstolo Pedro e João quando disseram àquele paralítico: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Senhor, isso importa para nós. Ainda que não tenhamos nem ouro e nem prata, nós podemos querer dizer: o que temos te damos. Temos Jesus. Nós somos pobres, mas estamos enriquecendo a muitos. Nós vivemos como quem não tem nada, mas nós temos tudo. Senhor, coloca o nosso coração no lugar certo. Pai querido, os meus irmãos que estão presos em dívidas, eu peço que o Senhor os ajude agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumine suas mentes, guie-os em toda a verdade, ajude-os, Senhor, porque as garras de Mamon não chegarão nem perto de nós, nem perto de nós. Nós viveremos uma vida abundante, saudável e espiritualmente correta em todas as áreas da nossa vida, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.